Hoje a gente trouxe um convidado para falar um pouco sobre recursos humanos e tudo que interfere dentro da sua empresa. Se você acha que trata somente de admissão ou se não demissão, você está muito enganado. Todo o processo de eficiência dos seus colaboradores dentro da sua empresa passa por isso. Então fica atento, já se inscreve aqui no canal e presta muita atenção nesse vídeo que pode te ensinar coisas muito valiosas para você aplicar na sua empresa hoje ainda. Então seja bem-vindo ao nosso canal Agregue Valor. Obrigado, pessoal, pelo convite. Muito bom estar aqui. Para quem não sabe, o Juliano é nosso amigo pessoal também. Além de ser um ótimo profissional, eu vou deixar a apresentação para você já iniciar aí, ser presente. Bom, ótimo. Bom, com os meninos já adiantaram, eu sou o Juliano, eu sou recém-psicólogo, mais especificamente psicólogo organizacional, e já são 3 anos e meio, né, que eu trabalho na área de recursos humanos, e dentro do meu escopo eu tive um crescimento, né, de uma empresa de médio porte, e trabalho tanto com recrutamento e seleção, demandas de clima e bem-estar social, né, dentro do ambiente corporativo, treinamento e desenvolvimento também, né, pensando em habilidades tanto pessoais quanto técnicas também, né, envolvendo as necessidades do negócio, e também sempre tá pensando em políticas de endomarketing, que é uma demanda que nós chamamos, né, que é o marketing para os colaboradores. Então, são muitas ações de reconhecimento, festinhas para os colaboradores, políticas de engajamento também, tudo isso que faz para que o colaborador não só esteja na rotina do dia a dia, naquela coisa fria, que ele realmente veja sentido em estar no trabalho. Então, o RH é mais ou menos sobre isso. Bom, vamos começar então pelo básico, desde de RH e tudo que você falou que envolve o bem-estar social lá, porque uma coisa que eu penso bastante é que todo colaborador, né, passa grande parte da sua vida trabalhando. Então são cerca de 8 horas por dia ali, quando um CLT é normal. Dentro de um dia que você dorme mais 8 horas, vai sobrar algumas 8 horas também para descanso. Então, para você dedicar tanta parte do seu dia a isso durante a sua vida inteira, tem que ser algo confortável, tem que ser algo que te dê prazer, tem que ser algo que te motive a estar lá e te dê sentido da vida. Diante disso, eu quero fazer uma pergunta bem tranquila de o que é essa gestão de recursos humanos, como ela ajuda nesse clima para o colaborador se sentir pertencente àquele projeto que a empresa impõe, e quais são as principais tipos de ações que tem para conseguir trazer esse bem-estar social dentro do ambiente de trabalho. Não, perfeito. Já dá para dar um panorama bem bacana. Eu entendo como gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, nada mais nada menos que políticas e práticas que a organização vai pensar para associar tantas expectativas que a organização tem de entrega de resultados e também das expectativas que os próprios colaboradores têm de remuneração, de reconhecimento, de incentivos. Então, gestão de recursos humanos é isso, aliar as expectativas da empresa com a dos colaboradores, sempre trazendo um equilíbrio que, consequentemente, é esse bem-estar social. Mas como que isso pode ser feito? Como você bem me disse, a gente passa mais da metade da nossa vida no trabalho. Então, pelo menos quando a gente esteja lá, que seja um ambiente motivador, acolhedor e seguro principalmente. E como que isso pode acontecer? A empresa, hoje as empresas, né, estão entendendo que negócios são feitos de pessoas. Então, para você entregar um bom negócio, você tem que entender de pessoas. E essas pessoas, para elas entregarem o melhor de si, elas têm que esquecer o mundo lá fora. E como que elas podem esquecer o mundo lá fora e a empresa pode ajudar? Essa pessoa tem uma boa remuneração, então ela não está preocupada com conta enquanto ela está dentro ali da empresa? Bacana. Essa pessoa, ela está entregando ali um bom trabalho, está sendo reconhecida por isso já tira ali alguns viés negativos que ela pode ter ali no dia a dia dela. Ou, essa pessoa, ela tem família, essa família tem um bom plano de saúde, ela não precisa se preocupar com a saúde dela enquanto ela está no trabalho, já é mais uma política que aquela pessoa, que a empresa, né, pode dar para aquele colaborador, para que ele esteja 100% ali focado em entregar o resultado que a empresa espera. E, além do mais, treinamento e desenvolvimento. O colaborador, quando ele sente que a empresa está investindo nele, seja com cursos, com palestras, com workshops, gera um sentimento de pertencimento maior. Quando ele tem mais benefícios também pelaquela empresa, também da mesma forma, que aí já chega nesse sentimento que você citou. Porque
antes dele pedir uma demissão, antes dele querer faltar um dia de trabalho, ele falou, poxa, aquela empresa, ela está investindo em mim, ela acredita em mim, eu pertenço a algo grande. E esse sentimento de pertencimento, ele pode ser explorado para uma via até mais ampla. Por exemplo, dentro da cultura organizacional daquela empresa, eles têm como missão, visão e valores, por exemplo, pensando numa padaria, entregar o melhor pão daquela região. E através disso, aquela empresa trabalha um sentimento naquele colaborador de que, entregando o melhor pão da região, eles vão estar entregando ali sentimento, felicidade para aquelas pessoas que compram aquele pão, satisfação. Então aquele colaborador ele é bem trabalhado nisso, ele sabe qual que é o propósito dele daquela empresa. Nossa, hoje eu vou dar o meu melhor, porque eu dando o meu melhor, os clientes dessa empresa vão estar comendo o melhor pão possível da vida deles. E isso pensando numa esfera de padaria. Tem como ampliar mais ainda. Por exemplo, eu trabalho numa empresa que entrega reduções de dívidas veiculares. Então nós trabalhamos a cabeça dos colaboradores que eles entregando um bom trabalho ali, eles vão estar ajudando pessoas que têm dívidas veiculares a conseguirem sair daquele sufoco. Então isso, eu acho que é nesse sentido que tem como dar um bom panorama. Que eu sou de uma política ainda que eu acredito que hoje em dia não é um bom salário, não são festinhas que retém aquele colaborador, que fidelizam aquele colaborador. É aquele colaborador realmente se sentir pertencente a algo. Se tiver isso, o resto é resto. Ele vai entregar por si só e de forma natural. Legal. Durante esse nosso papo, tava pensando no vídeo que a gente gravou com o Leonardo de sucesso do cliente, em que as empresas abordam justamente o pós-venda, né? Como o cliente é tratado, como ele se sente pertencido. E eu vi uma direção dessa mesma forma que a gente pode fazer como se fosse o sucesso do colaborador, né? De dar uma olhada de como que ele está sendo tratado, a sua rotina, como que a empresa está entregando para ele da mesma forma, né? E com base nisso, eu queria saber quais ações de sucesso do colaborador, por exemplo, que você acha que são mais eficientes na prática. Não, bacana. Eu acho que a primeira de todas e que muito se fala hoje em dia no meio corporativo é o treinamento de integração. O pessoal gosta de chamar também de onboarding, que é de fato o primeiro contato que aquele colaborador vai ter dentro da organização. E eu considero muito rico, porque é quando o colaborador vai estar tendo as primeiras experiências com tudo. Então são as primeiras impressões que ele vai ter. É igual aquela coisa, a primeira impressão é a que fica. Então numa experiência do colaborador também dá para fazer um paralelo em relação a isso. Tanto é que, por exemplo, eu quando estou fazendo os meus onboardings da minha empresa, eu faço questão de estar 150% ali. E o que eu quero dizer com isso? Entregar minha melhor energia ali, me deixar à disposição daquele colaborador enquanto profissional de recursos humanos, para que ele saiba que quando ele está entrando naquela empresa, o RH vai ser um lugar seguro, porque desde o início da experiência dele, ele já foi acolhido ali pelo RH da melhor forma. E o que a gente faz isso? Muitas vezes tem empresas que contratam uma pessoa e só jogam ela lá para os lobos, e ela tem que se virar. Mas você fazer um bom processo de onboarding já é o contrário, você receber aquele colaborador no primeiro dia, levar ele em cada departamento, mostrar qual que é a função de cada departamento e principalmente qual que é a função que aquele colaborador tem dentro da organização. A partir disso, ele já foi acolhido, ele já entende onde ele está, ele sabe o que é esperado e o que não é esperado dentro daquela organização. Então, isso já tira muitos receios que aquele cara pode ter. Porque, querendo ou não, quando a gente chega dentro de uma empresa, você tem receio de tudo. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque você não sabe o que é esperado e o que não é esperado. Então, você fazendo um bom treinamento de integração com ele, nesse primeiro momento, já é um primeiro passo. A partir disso, acompanhar aquele colaborador nas primeiras semanas dele. Existem empresas que fazem um projeto de imersão nesse processo de integração. A primeira semana ele vai ficar com o departamento comercial. Na segunda semana ele vai ficar no departamento financeiro. Mas além disso, acompanhar ele com avaliações de desempenho, seja elas comportamentais ou das entregas técnicas, porque a partir disso, a empresa tem como saber onde que esse colaborador está acertando, aonde que ele precisa ser mais bem desenvolvido, seja comportamentalmente ou seja tecnicamente em relação às entregas que ele tem que fazer ali, de acordo com a função dele. Então, seria um bom processo de onboarding e também avaliação de desempenho contínua para garantir que aquele colaborador está de fato caminhando com os objetivos daquela organização. Certo. Muito bom, muito bom. Sobre tudo isso que você está falando, eu me recordo de muitos clientes que a gente atende aqui que tem muita dificuldade com colaboradores. Então, tem muito atrito entre empresários e trabalhadores e muitas das vezes são desinformações de ambas as partes. Ambas as partes não sabem lidar um com o outro, às vezes não conhecem alguma coisa da lei que realmente tem que ser imposta ou não, e isso acaba criando alguns desgastes
que todo mundo fala, hoje em dia é muito difícil de achar um colaborador competente. Mas às vezes você tem vários colaboradores competentes dentro da sua empresa, mas você não está conseguindo trabalhá-los da melhor forma. Diante disso, você falou sobre a questão da contínua comunicação entre o colaborador para trazer todas as novidades da empresa, tudo que vai sendo... todas as políticas, né, que vão sendo impostas lá dentro da própria empresa. Qual que é o tipo de e-mail que você daria como dica para os pequenos empresários, pequenos e médios empresários, que não têm um departamento de recursos humanos, para o próprio empresário conseguir ter essa comunicação bem ampla e aberta com os seus funcionários, para conseguir passar todas as questões de maneira clara, para não parecer que está tentando tirar proveito de alguma situação do funcionário, e ter assim, uma sensação de transparência e comunicação mesmo, de falar, cara, assim tem que ser, por conta disso e disso. Qual que é o meio que você vê assim, que dentro das empresas do Brasil pode ser implantado? Não, bacana. Eu acho que não um meio, mas sim um modus operandi, porque assim, um ponto que você citou que eu acho que é uma dor de grandes empresários, assim, e até na verdade todos os colegas de RH que eu tenho, que é a dificuldade em contratar pessoas e fidelizar aquelas pessoas. Existe um subsistema, né, de RH que é chamado de recrutamento e seleção, que é um termo já bem antigo até, de certa forma, só que eu considero que esse termo hoje ele está um pouco defasado. Porque hoje não é só querer recrutar e selecionar, você tem que atrair e selecionar as pessoas. Porque hoje vocês sabem, emprego tem de rodo. Então muitas vezes um bom colaborador, ele escolhe onde ele quer trabalhar. E como que isso pode, como que a gente pode criar um meio para que fique bom tanto para a pessoa que está procurando emprego, tanto para a pessoa que está contratando. Volto no processo de onboarding, né, que é aquele contato inicial que a pessoa vai ter do que é esperado, do que não é esperado. E isso começa desde o recrutamento e seleção. Porque hoje pessoas procuram pessoas e empresas procuram lugares para se trabalhar ou pessoas para se contratar que tenham valores semelhantes. Então eu vou contratar pessoas que eu quero trabalhar na minha empresa que tenham valores semelhantes com o que eu tenho na minha empresa. Não adianta eu contratar uma pessoa super alternativa para um ambiente que já é mais rígido, que já é um pouco mais corporativa. Do início já vai começar errado. Então voltando para a sua pergunta, quando eu desde o início do recrutamento e seleção já deixo claro, olha, na nossa empresa nós trabalhamos dessa forma, isso é esperado, isso não é esperado, você já deixa claro para aquele cara desde o início. Então não tem como depois ele reclamar quando ele entra. Vocês não me avisaram que era dessa forma. Vocês não foram claros em relação a isso. Porque a comunicação ela tem que ser clara e transparente desde o primeiro contato. Porque uma coisa é o que muitas empresas fazem hoje. Durante o processo seletivo, eles maquiam que a empresa é linda, é maravilhosa, que só vai encontrar flores e rosas, e quando o colaborador entra, muitas vezes não vai ser aquilo. Então é onde gera um puta sentimento. Desculpa, gente, não sei se... Pode falar? De sentimento de frustração. Então, quando a gente já é transparente desde o início, depois é muito mais fácil tanto cobrar daquele cara. Porque foi feito um contrato inicial. Pô, cara, no início do processo seletivo eu te falei que era desse jeito. Por que você tá fazendo dessa forma agora comigo? Então, é comunicação clara e transparente desde o primeiro contato com aquele colaborador. Certo. E na questão do dia a dia, né? Assim, a gente tem problemas que são comportamentais, que não tinham antes, mas ao longo do tempo, por conta de convivência, foram se desenvolvendo, como, por exemplo, muita distração e falta de foco no ambiente de trabalho. Então, a gente precisa de uma demanda que ela seja entregue até um certo ponto e fala assim, essa aqui é a nossa meta, a gente tem que cumprir isso. E o trabalhador fala, essa meta aqui não vai dar para ser alcançada, vai ter que ser daqui 2 dias, além da data determinada, porque é o tempo que a gente demora e tudo mais. Só que quando você vai ver, o colaborador ele conseguiria entregar até aquela data original. Ele não entrega porque ele está contando com aquele tempo extra de um momento de descontração, de conversar, de se descontrair. E assim, fica difícil você conseguir chamar a atenção naquele sentido, porque você não quer proibir o colaborador de ter um momento de descontração, mas você tem que reafirmar essas questões de meta. Então a pergunta que eu quero elaborar vai muito mais sabendo sobre como dar um bom feedback ao colaborador para ter um bom retorno do que propriamente uma comunicação do que é certo e errado. Então como a gente consegue consertar esses pequenos erros aí que a gente tem com os colaboradores de forma tranquila, mantendo a motivação e o engajamento e também tendo o resultado que a gente espera. Não, bacana. Não tem como falar de feedback sem falar em questões de comunicação, principalmente pensando em uma comunicação assertiva.
Porque hoje muito do que se vê em relação a esse assunto são pessoas que não sabem se comunicar, principalmente líderes. E existem até dados que falam que a maior taxa de desligamentos das empresas, muitas das vezes, vem por líderes ruins. E o que é ser um líder ruim? Então você já está ali com um problema na sua frente, seu colaborador não está entregando, e você chega gritando com ele na frente dos outros ainda, um problema que já era grande vai se tornar maior ainda. Então você não vai estar nem longe de conseguir o esperado, você vai estar piorando aquela entrega que você queria. Então o colaborador ele já não estava entregando, você vai lá e constrange ele com uma comunicação agressiva, então vai piorar. Então, qual que é o correto? Você validar os comportamentos que devem ser validados nos momentos corretos e desvalidar os comportamentos que não são esperados também nos momentos corretos. E nisso, muita gente até confunde, porque tem um tipo de feedback chamado feedback sanduíche, que é quando você não tem muito a abertura de dar aquilo negativo com medo da reação do colaborador. Então, a pessoa vai lá e elogia para depois criticar. Só que o que eu acredito? O que deve ser corrigido, e o que deve ser reforçado, deve ser reforçado. E, enfim, pensando em questões de comunicação assertiva, você saber passar a sua mensagem da melhor forma possível. Então, existem 3 nuances na comunicação: a comunicação agressiva, a comunicação passiva e a comunicação assertiva. A comunicação agressiva é aquela que a gente já sabe, que é no próprio tom de voz, com palavras que humilham, que desincentivam. E a comunicação passiva é onde você... O fulano, faz por favor. Então, assim, não tem aquele tom de imposição como ele deve ter tido. Então, você não consegue passar muito bem a sua vontade. E a comunicação assertiva, não. Ela pega o melhor da comunicação passiva e o melhor da comunicação agressiva, porque eu consigo passar minha mensagem enquanto líder e cobrar aquela demanda daquele colaborador e, ao mesmo tempo, eu não estou sendo agressivo com ele. Então, esse é sempre o ideal, de você ter uma comunicação não violenta. Mas, aí, voltando naquele seu exemplo inicial, você sabe que aquele colaborador, ele tem como entregar o que você quer, mas ele, às vezes, por pouco mole ou por não estar sendo incentivado da melhor forma, só não quer entregar. Aí é onde entra a importância dos indicadores, de você conseguir metrificar a produtividade daquele colaborador, de você ter ideia de que na parte da manhã aquele colaborador ele entrega tanto, na parte da tarde ele já diminui a produtividade dele e entrega X. Então, no momento que você fala que você quer que algo seja entregue e ele fala que não consegue, você já sabe qual que é a capacidade de produtividade dele. Então, através de perguntas, você consegue chegar a ele aquele entendimento. Nossa, eu consigo entregar isso aqui. Por que eu estou falando que eu não consigo? Então, você, fulano, lembra que tal dia você entregou o X relatório, o Y análise do gráfico ali, e hoje você está falando que você não consegue entregar a mesma coisa? Por que você não está conseguindo entregar isso? Então, através de uma comunicação assertiva, dos indicadores, do que é real daquele cara produz, e por perguntas você consegue fazer ele chegar àquele entendimento. E além disso, é uma meta fora do comum, ele vai ter que entregar além do que é esperado dele, além do que ele costuma entregar. Incentivos e recompensas. Se você entregar tanto, você vai receber uma bonificação X, porque você está esperando uma entrega que é além do esperado dele. Então, se é além do esperado, ele tem que ser recompensado por isso. Então, eu acho que são esses 3 caminhos: a comunicação, o incentivo e trabalhar com indicadores daquele colaborador. Legal. E para dar uma exemplificada melhor, você consegue dar um exemplo de como seria uma abordagem assertiva com o colaborador e os principais indicadores, por exemplo, os que você usa na empresa que você trabalha? Isso depende de cada área, mas, por exemplo, hoje, pensando em áreas comerciais, tem um indicador de que aquela pessoa ela tem de 50 clientes por dia e ela consegue ter uma taxa de conversão de 70%. E ela tem essa taxa de conversão todos os dias. E você quer que ela chegue no 80%. Para ela chegar do 70% para o 80%, falta 10%. Na medida que você vai cobrar daquela pessoa, fulano, você está entregando todo dia 70%, mas eu sei que você tem potencial para chegar nos 80%, e fazendo uma análise aí das suas entregas, eu identifiquei que em tal processo você está tendo essa falha. Então, se você conseguir ajustar essa falha, e nisso, dentro desses cada subprocesso tem um indicador. Então, fazendo análise desses indicadores, você consegue identificar em qual parte do processo aquela pessoa não está sendo tão assertiva. Então, olha, se você conseguir fazer esses ajustes pontuais, você vai conseguir chegar no 80%. Então, ali você, através dos números, você vai fazer aquela pessoa chegar a um entendimento de como ela consegue chegar no patamar desejado pela organização. Consegui dar um bom exemplo? Sim. E agora, para o
nosso pequeno e médio empreendedor que está acompanhando aí, que está com a sua empresa ali, de poucos funcionários, quer ter uma noção do que ele consegue trabalhar ele mesmo e a partir do momento que ele sabe que ele deve terceirizar, contratar alguém do RH. Você tem alguma métrica, assim, de a partir de quantidade de funcionários? Depende dos tipos de departamentos que tem dentro da empresa? O que você indicaria para dar o primeiro passo dentro desse assunto? Não, ótimo. Isso, acho que não existe uma receita de bolo, né, de quando que é ou não necessário um departamento de RH. Isso é muito do quão madura aquela organização já está, seja a nível de processo, seja a nível de financeiro, seja a nível dos profissionais que existem lá. Tem gente que fala que a partir de 30 pessoas já é interessante pensar em gestão de pessoas. Só que a gestão de pessoas, ela não precisa de um RH existir. Existem empresas que não têm RH, mas existem líderes dentro dela. E o RH nada mais é do que ele cria ações, mas quem desdobra essas ações e coloca elas na prática no dia a dia, são os líderes de cada empresa. Então, independente de ter um departamento com o nome RH ou não nas empresas, já existe gestão de pessoas na empresa. E eu entendo que a partir do momento onde está existindo uma alta rotatividade, as metas não estão sendo entregues, e um alto custo seja com contratação e demissão, ou, por exemplo, você está reparando que as pessoas daquele ambiente não estão motivadas, ou pelo contrário, está tendo um alto índice de entrega de atestados, com CIDs envolvendo questões de saúde mental, aí sim é o momento de pensar um departamento robusto de recursos humanos. Mas não é necessário ter um departamento para isso, para se pensar em gestão de pessoas, para se pensar em reconhecimento e um bom processo de recrutamento e seleção. Perfeito. E também, por exemplo, existem empresas que são familiares, que não entregam tanto ainda, então não tem necessidade de ter metas ousadas, de ter um bom plano de cargos e salários, de ter um bom treinamento e desenvolvimento, porque aquela empresa está voando baixo ali. Mas ou existem empresas que têm 20 pessoas, mas aqueles colaboradores eles estão sendo levados ao limite todos os dias, ao nível de cobrança, a nível de entrega. Então, aí sim já é interessante pensar em políticas de bem-estar social, de reconhecimento, de treinamento. Depende muito do contexto e da dinamicidade de cada negócio. Mas se as pessoas estão indo trabalhar todos os dias, estão se vendo satisfeitas, pertencentes àquele negócio, mesmo que seja uma empresa de 40 pessoas, então o bom papel de gestão de pessoas já está sendo feito pelos diretores daquela empresa, pelos supervisores daquela empresa. Perfeito. Isso aí. Certo. Muito bom. Bom, galera, por hoje a gente vai deixar esse vídeo encerrado por aqui. A gente vai trazer na semana que vem um vídeo falando muito mais aprofundado sobre uma área aqui do Recursos Humanos. Então, se você já gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, comenta, deixa o like aí para ajudar a gente. Se inscreva também nas redes sociais do Juliano aqui, a gente vai deixar todas elas aqui na tela aparecendo e também na descrição. E até então, é isso. Muito obrigado mais uma vez, Juliano, pela presença. Foi muito informativo aí. A gente agradece muito pelo conhecimento que você tem a passar. Muito obrigado por agregar valor ao Agrego Valor. É isso aí. Até a próxima. Valeu, pessoal.